Benefício de R$ 600 a trabalhadores autônomos passa pelo Senado e agora segue para a sanção do presidente. A ajuda chega por causa da pandemia. Espanha passa a China em número de infectados pelo coronavírus. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O Brasil tem 159 mortes confirmadas por Covid-19 e mais de 4.500 infectados. Para reduzir os impactos provocados pela doença, o presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira sobre a possibilidade de liberar a volta de todos os serviços por meio de um decreto. O presidente voltou a defender o isolamento apenas de idosos e de pessoas dos grupos de risco e reafirmou que estuda a possibilidade de editar um decreto para liberar o funcionamento de todos os serviços. Mas, se o Brasil continuar tendo seus empregos destruídos, vocês vão ver a desgraça que vai se abater sobre o país. E repetindo, o caos, a fome e a miséria não recebe conselho de ninguém. A desgraça estará implantada no Brasil. E os oportunistas de sempre, basta ver o que aconteceu na Venezuela e outros países no passado, poderão chegar ao poder e nunca mais sair. Quem também está preocupado com o setor produtivo durante a pandemia é o ministro da Economia, Paulo Guedes. No domingo, em uma videoconferência com representantes dos municípios, o ministro afirmou que a economia aguenta no máximo 3 meses, mas que é preciso ter equilíbrio com a saúde. Para a saúde, aparentemente, você precisa desses 2 ou 3 meses. Então, nós estamos esticados, espremidos, porque mais de 2, 3 meses a economia não aguenta, mas menos de 2, 3 meses parece que a saúde também se precipita. Eu ainda não... Eu como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em uma conversa com o presidente da OAB, transmitida pelas redes sociais, defendeu o isolamento social e pediu que as decisões sejam tomadas com base nos fatos. Não dá para tomar decisões em cima do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria que fosse. Nós temos que analisar e tomar as decisões diante daquilo que é a realidade, senão a realidade se volta contra nós. O estado de São Paulo vai destinar 83 milhões de reais para a compra de 1.000 respiradores para hospitais do estado. No Rio de Janeiro, moradores de rua estão sendo levados para um abrigo improvisado no Sambódromo. Equipes da prefeitura começaram a receber os primeiros 60 moradores em situação de rua que serão acolhidos no Sambódromo. 8 salas de escolas municipais que funcionam sob as arquibancadas foram transformadas em dormitórios. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, moradores de rua com sintomas graves da Covid-19 serão internados involuntariamente. Nesta segunda-feira foi publicado o decreto que estende as medidas de isolamento por mais 15 dias no estado. As aulas da rede pública e particular de ensino, jogos de futebol, sessões de cinema e teatro, visitação a unidades prisionais e o funcionamento de centros comerciais continuam suspensos no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel anunciou a montagem de 8 hospitais de campanha e afirmou que pode endurecer as medidas para quem descumprir o isolamento. Nós já estamos chegando no limite da tolerância. Estou pedindo. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Até então foi um pedido. Agora estou dando uma ordem. Não sai de casa, porque aqueles que amanhã ou depois morrerem por falta de atendimento, porque a curva de contaminação aumentou, você será responsável por essa morte. Witzel, no entanto, disse que uma nova avaliação será feita no dia 4 de abril para saber se as regras podem ser flexibilizadas. Em São Paulo, ao anunciar novas medidas de combate ao coronavírus, o governador João Dória fez um apelo para que os empresários evitem demissões. O governo também anunciou que, a partir do dia 1º de abril, todas as unidades do restaurante Bom Prato vão oferecer café da manhã a 50 centavos e almoço e jantar a R$1.
O objetivo é atender desempregados ou pessoas autônomas que perderam a renda. Deputados e senadores da bancada paulista vão destinar 219 milhões de reais em emendas parlamentares a ações de combate à doença. Destes, 83 milhões serão para comprar 1.000 respiradores mecânicos e 180 mil kits de equipamentos de proteção para unidades de saúde do estado. Quase 7 mil brasileiros ainda estão presos em outros países por causa da pandemia. A informação é do Ministério das Relações Exteriores. São pessoas que fizeram contato já com o órgão e aguardam a repatriação. Outros 8.600 brasileiros já retornaram ao país. Nesta segunda-feira, o governo federal fretou um voo que deve trazer 159 cidadãos que estão no Equador. Por causa da pandemia, o Senado aprovou o projeto de lei que garante o pagamento de um auxílio de R$ 600 a trabalhadores sem carteira assinada por 3 meses. A chamada renda mínima vai beneficiar até 2 pessoas por família. Mulheres que são mães e chefes de família terão direito a R$ 1.200. Os senadores também aprovaram a proposta que autoriza o envio de merenda escolar diretamente aos pais de alunos de escolas públicas de educação básica. Os 2 textos seguem para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Criminosos se aproveitaram dessa notícia da liberação da renda mínima e criaram um golpe. Segundo a Polícia Federal, eles têm enviado mensagens em aplicativos prometendo a liberação de R$ 600 mediante a realização de um cadastro. Durante o preenchimento deste formulário, os bandidos pedem dados pessoais como RG e CPF. As autoridades alertam que as informações podem ser usadas para diversos crimes e que a falsa mensagem começou a circular na semana passada. A Justiça autorizou João de Deus a ir para a prisão domiciliar por pertencer ao grupo de risco do coronavírus. A decisão levou em conta a idade do detento, 78 anos, e diversos problemas de saúde, como câncer e hipertensão. Ele está preso desde dezembro de 2018 e já foi condenado a mais de 40 anos de prisão por crimes sexuais. Fala pessoal do Leitura Dinâmica, Mikael aqui falando. Bom, quarentena, precisamos ficar em casa, respeitando todas as orientações. E por aqui, cara, aqui em casa a rotina não tá sendo diferente não, viu? Estamos aqui arrumando a casa, tô estendendo algumas roupas, pregador na mão. Enfim, a gente tem uma pessoa que ajuda aqui, mas obviamente ela também precisa ficar em casa. Então ela tá lá na casa dela e a gente tá aqui se virando da melhor forma possível e esperando que essa fase passe logo, né? E é isso. Um beijo para todo mundo que acompanha aí. Valeu, vamos ficar em casa. Logo, logo isso tudo vai passar. Valeu, tchau, tchau. Bom, aqui no Brasil, alguns times também já começaram a se mexer aí em meio a tantas incertezas. Com o calendário parado, o Corinthians, por exemplo, anunciou que dará férias a todo o departamento de futebol entre os dias 1º e 20 de abril. No Internacional, jogadores e funcionários terão férias no mesmo período. O Colorado estuda uma readequação salarial para o elenco, o técnico Eduardo Cudê e para os demais membros de sua comissão. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, anunciou que a redução salarial no Galo será de 25%. Ele disse que se alguém estiver insatisfeito é só comunicar que o desligamento será feito. O Fluminense decidiu interromper as atividades por tempo indeterminado. Inicialmente, o tricolor carioca anunciou 2 semanas de paralisação. Dirigentes do clube decidiram abrir mão de 15% dos salários para doar aos funcionários que ganham menos. A comissão técnica também se juntou para dar cestas básicas aos colaboradores do clube. E o Vasco anunciou o nome do novo técnico, Ramon Menezes, de 47 anos. Ele era auxiliar permanente do Cruz Maltino desde o ano passado. Como jogador de futebol do Gigante da Colina, o Ramon conquistou o Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores e o Torneio Rio-São Paulo. Ele assume então a vaga de Abel Braga. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro falou por telefone ao programa da Rede TV Alerta Nacional com Siqueira Júnior e você vai acompanhar agora aqui também no Leitura Dinâmica. O Bolsonaro disse que a vida é mais importante, só que a economia não pode parar. Nós temos 2 problemas pela frente do momento. É os malefícios do vírus e o malefício do desemprego. Você não pode tratar isoladamente essas 2 questões.
Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados impuseram, de forma quase que eterna. As primeiras vítimas dessa forma de isolamento, e tem um limite para acabar, não pode durar muito tempo, foram exatamente os informais. Eu sabia que isso era uma realidade, fui pessoalmente, no último domingo agora, aqui em Brasília, em Ceilândia, Itaguatinga, e conversei com o povo na rua. Não houve nada preparado da minha parte para que houvesse gente na rua. Eles estavam lá. Tá? Alguns poucos estavam tentando sobreviver. Não é economia e vida. Logicamente, a vida é mais importante do que a economia. Mas, se o desemprego vier, como está vindo, de forma violenta, né? Dado o não afrouxamento de algumas regras agora, vamos ter um problema seríssimo de amanhã para depois, que será as consequências do desemprego. Fome, miséria, irritação, depressão, e não sabemos onde isso pode desaguar. O presidente também afirmou que o pânico pode ser mais prejudicial do que o próprio vírus. O pânico é uma doença. O povo entrando em histeria, tá? Os malefícios desse clima serão muito maiores do que o do próprio vírus. Tá? Eu tenho 65 anos. Se fosse algo terrivelmente mortal para mim, obviamente que talvez eu estivesse na rua, mas eu sou chefe de executivo. Eu sou o líder de uma nação. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro. E assim eu estou me comportando. Tá? E eu quero dizer ao povo que esse vírus, né, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Esse vírus, tá, ele causa malefício, sim, mas outros tivemos há pouco tempo, como o H1N1, a questão de 10 anos atrás, que foi muito mais terrível, né? Já sabe que foi muito mais terrível, e não trouxe esse pânico todo para nós. O ano passado, em torno de 800 pessoas morreram no Brasil desse vírus. Ninguém falou nada. Então tem que ser afrouxado alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil. E, repito, os danos causados pelo desemprego vai ser muito pior do que o próprio dano causado pelo vírus. Jair Bolsonaro falou ainda sobre a relação com o Congresso. Olha, alguns problemas que tem no Congresso não são de agora, né? Desde quando eu assumi o governo. A mesma coisa a reação por parte de muitos governadores, não é de agora, é desde o início do ano passado. Tá? Hoje, por exemplo, o Congresso deu mais uma prova de que realmente não existe diferença, né, que possa sobressair a necessidade da nação. O Senado aprovou o abono de R$600 para os informais. O Congresso, há 2 semanas, aprovou o estado de calamidade. Então, o Congresso tem a sua participação. Obviamente, é um Congresso dos sonhos, né? Nós, cada um tem o que falar sobre o Congresso. Mas o Congresso, nesse momento de crise, está fazendo a sua parte. O presidente conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que a economia tem que voltar a se recuperar um ano após a crise. As medidas tomadas por ele, olha só, pode chegar, somando tudo, por volta de 800 bilhões de reais. Tá? Falou alguma coisa reservadamente, me permite não te dizer, tá? Mas o que ele expôs para mim hoje, essa possibilidade de recuperar em um ano, né, a economia é possível. Nós daqui, quando acabar essa crise, né, mais um ano, voltarmos ao estágio que estava em janeiro agora. Isso é possível, sim.